O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um cara que não tem na cabeça é o melhor zagueiro do Suburbano. Você é o melhor zagueiro do Suburbano, Rogério. Eu repito pra você, você é o melhor zagueiro do Suburbano, Rogério. Começar o espetáculo aqui no estádio Donato Bulim. A bola vai rolar e eu vou com ela. Apita o árbitro com a sua permissão. A bola branca já está rolando, solta aqui no Donato Bulim. É guerra pra valer. Fone entrou em campo, não entra pra perder. Fone de Cudê. O Ciência de hoje volta a falar sobre o futebol. No programa passado, nós fizemos uma viagem pela história desse esporte que se tornou o mais popular no Brasil. Mas o que move e comove tanta gente? O que significa estar sentado em uma arquibancada assistindo a um jogo em meio à torcida? Fique atento para não perder nenhum lance do programa de hoje, que começa agora. Imaginar o que se passa na cabeça de um torcedor. Um misto de emoção, tristeza, realização, apreensão. O futebol nos traz algo que dificilmente podemos ver em um espaço de tempo tão curto na vida real. A ação dentro das 4 linhas, a postura dos jogadores, as vitórias e as derrotas. Existiria alguma explicação para tamanha comoção? Bom, na verdade o futebol tem uma questão que ele é um esporte. Ele é um aspecto lúdico, que a marca dele é a disputa, é a incerteza. Se o jogo é um jogo, como qualquer outro jogo, se ele exatamente essa incerteza de ganhar ou de perder é que faz com que as pessoas se envolvam. Claro que esse é um dos fatores, né? Quer dizer, há sempre uma expectativa, né, de ganhar, de vencer. Porque se houvesse uma determinação, estou falando, claro, em hipótese, né, não teria nenhuma excitação. Sim. Né? Por exemplo, uma das piores... Por isso que a questão, por exemplo, do empate é uma coisa sem muita emoção. Né? Às vezes, agrega mais, né, quando perde, mas mostrou força, mostrou um esforço em ganhar, do que um empate, digamos, como diz na gíria, jogo de compadre. E a questão também de uma catarse, ou seja, o futebol é uma forma de colocar para fora digamos, não só problemas sociais, como também satisfação, felicidade, pertencimento. Eu sou isto, eu sou corintiano, eu sou coxa branca, eu sou atleticano. Né? Esse sentimento de pertencer é uma necessidade humana. Quando a gente fala que o homem é um ser social, é isso. Ele tem que pertencer socialmente. Não existe um homem sem pertencimento, seja de ordem religiosa, de ordem, enfim, qualquer outro tipo de familiar. Né? Mas e o clube é um desses pertencimentos. É difícil se compreender e explicar essa paixão. Né? Mas, portanto, toda vez que você tenta explicar a paixão, você racionaliza, você acaba com a paixão. Né? Porque a paixão se sente. Né? Quando você começa a falar muito dela, você não a tem mais. Né? Porque é um sentimento, é um envolvimento. O futebol ele é a nossa vida retratada em 90 minutos. Né? A gente sofre, chora, vibra, comemora, espera. Acontece tudo. A gente se apaixona, a gente para de se apaixonar, a gente fica feliz, fica triste, a gente chora, a gente berra, a gente aguarda uma situação emocionante,
A gente espera um final feliz que às vezes não vem. O futebol é assim. O futebol é como se ele fosse a vida fechada num pacotinho pequeno em 90 minutos. Só que com a chance de tentar repetir tudo de novo para dar certo no jogo seguinte. E foi de jogo em jogo que o futebol chegou aos nossos dias. E como ficou diferente! As bolas de couro de antigamente se tornaram objetos modernos, frutos da ciência, da aerodinâmica e da computação, com chips inseridos para apontar gols que já deixaram muitos juízes na dúvida. Os uniformes e as chuteiras dos atletas são projetados para extrair o máximo em desempenho. O estádio, o gramado, tudo contribui para o espetáculo. São novos tempos, tempos de globalização. Há realmente uma internacionalização de várias práticas sociais, econômicas e esportivas. E o futebol, que já tinha uma estrutura globalizada, não esqueçamos, né? A FIFA é de 1903, né? Portanto é um fenômeno, já a estrutura do futebol é muito antiga em termos de internacionalização. E isso se intensifica com a comercialização de atletas, que tem um papel importante nesse processo foi a televisão. Ou seja, o futebol se torna um espetáculo, uma indústria lúdica, uma indústria de cultura de massa, né? Altamente rendosa, né? rendosa para os proprietários de televisão, para a rede de televisão, para os patrocinadores, né? E isso faz com que ele ganhe essa dimensão global. O futebol tornou-se uma indústria do espetáculo, né? Então o atleta, o jogador de futebol é um popstar, enfim, como qualquer outro da área do rock, da música, né, etc., do cinema, os jogadores tornaram-se. E isso, é claro, é um fator. Agora, vamos deixar bem claro, é um número muito restrito de pessoas que tiveram. Se você pensar na dimensão do volume de atletas que inicia a carreira profissional, amador e depois profissional, o número de jogadores que chegam a ter esse status é insignificante, percentualmente é insignificante. A grande maioria fica no meio do caminho, né? Ou seja, joga algum tempo, depois desaparece, não consegue ter mídia, é uma minoria que se torna popstar. O esporte, ele é globalmente um negócio. O futebol, mais do que todos, pelo tamanho que tem no Brasil, é mais negócio ainda. E a gente precisa estar preparado para isso. Às vezes o torcedor fica, não, futebol de verdade é o futebol do passado. Eu até também acho. Quantas coisas aqui tem de fatos antigos do futebol. Mas hoje a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Futebol é dinheiro, futebol é negócio muito sério. Porque envolve muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. O Brasil já tem muito dinheiro envolvido no futebol e no mundo, nossa, meu Deus, muito dinheiro mesmo. Então tem muita coisa em torno do futebol que também é função da comunicação, função do jornalista, está sempre acompanhando. A internacionalização do futebol transformou também a forma como os jogadores são vistos no exterior. Rapidamente, o Brasil se tornou uma espécie de celeiro de craques para exportação. Você lembra, por exemplo, o Garrincha, Pelé, praticamente jogaram a vida inteira no mesmo clube, aqui no Brasil, né? Já a partir dos anos 80, não. O mais comum, né, é aquela ideia do atleta fazer a sua formação e imediatamente sair para o exterior. Ou seja, o atleta, a família do atleta quer fazer isso para ganhar dinheiro, né? Os empresários ganham dinheiro, o clube ganha dinheiro, enfim, o Brasil tornou-se um grande exportador, né, de pés de obra, como a gente diz, né? É um grande exportador de atletas. E, claro, isso, digamos assim, reorganizou ou desorganizou o futebol no Brasil, que já, digamos, se adaptou a isso. Um negócio movido pela paixão e pela emoção. Mas este misto de sentimentos pode algumas vezes passar dos limites. São inúmeros os casos de violência ligado ao esporte.
As brigas de torcida e vandalismo ao patrimônio público, infelizmente, se tornaram comuns no futebol atual. Cenas lamentáveis que muitas vezes acabam ofuscando o jogo em si. São reflexos de nossos tempos? Há, infelizmente, quem não goste. Quem esteja lá por causa da baderna, quem esteja lá por causa do entorno que o futebol traz para a pessoa. Há quem esteja lá para se aproveitar do todo, do grupo, para fazer situações individuais que ficam meio esmaecidas dentro da confusão. E isso é muito ruim. É gente que se aproveita. Querendo ou não, é gente que se aproveita. Ah, porque o Cartola desvia dinheiro, porque fulano pegou tal coisa, porque o jogador é mercenário, se aproveitam do futebol? Tá. E esses que fazem isso, que se aproveitam do futebol para brigar, para gerar violência e para prejudicar o futebol como um todo, também estão se aproveitando do futebol. Qualquer evento que reúna 5, 10, 15... ou hoje o máximo que a gente tem aqui no estádio em Curitiba, que são 35 mil pessoas, um evento que reúne 35 mil pessoas é uma questão de segurança pública. O afluxo dessas pessoas pela cidade, tanto saindo dos estádios, ou melhor, tanto chegando dos estádios, quanto saindo dos estádios. Então isso é um assunto de segurança pública, essas pessoas estão se movimentando na cidade. As pessoas que se utilizam dessa situação, então tem terminais, tem equipamentos públicos, estações tubo, os próprios pontos de ônibus que são apedrejados. Então, não tem como não ter a segurança pública trabalhando em cima. Eu adoraria que não fosse necessário, mas é. É mais uma questão daquilo que a gente falou da mudança do futebol. O futebol também é isso. Nós não estamos ainda preparados para não depender da polícia na organização de eventos esportivos. Às vezes a sensação que eu tenho é que há pessoas que não gostam de futebol, que estão ali. A seguir, vamos falar de futebol em mídia e qual a importância da televisão, do rádio e dos jornais na cobertura esportiva. O Ciência volta já. É difícil imaginar o futebol sem eles. Os cronistas esportivos são responsáveis por transmitir a milhões de outros torcedores o que se passa durante um jogo de futebol. Mas quase como quem torce, é difícil explicar o porquê de tanto amor. Um público razoável que veio hoje para Vila Nova para prestigiar a Taça Paraná, o maior campeonato amador do Paraná, e o Serrano busca a sua classificação para a próxima fase. É difícil você traduzir em palavras o porquê da paixão pelo futebol, né? A gente gosta de esportes e, de repente, eu tornei-me um apaixonado. Neste ano de 2012, completei 50 anos de pesquisa, de catalogação e documentação esportiva. Isso está inserido, sabe? Está implícito na alma. E você traduzir através de palavras é quase que impossível você dizer. É uma paixão que existe dentro do ser humano, né? Como é o meu caso, como dentro de tantos e tantos outros milhões de apaixonados pelo futebol no país, né? Eu sempre gostei de esporte. Quando era pequeno, eu parava para assistir qualquer tipo de evento esportivo que tinha na televisão. Claro que não com a mesma constância que tem hoje. Mas sempre gostei de ler sobre esporte, sempre gostei de ler, principalmente, e é uma paixão, é algo espetacular. Talvez hoje o futebol seja menos paixão e mais trabalho para mim, mas o esporte ainda para mim é uma grande paixão. É interessante que desde que eu me lembro das primeiras lembranças, mesmo com 4, 5, 6 anos, eu falava que queria ser jornalista. Então eu não podia não seguir esse caminho. Eu acho uma profissão espetacular para quem tem a experiência como eu tenho, de escrever em jornal, de falar em rádio, de aparecer na televisão. É uma emoção a cada dia. Então, o jornalismo me propiciou poder estar perto da coisa que eu mais gosto, que é o esporte. A
primeira forma de narrar o futebol foi nas páginas dos jornais, que testemunharam o nascimento do esporte. Desde o início, quando chega a primeira bola e aí as pessoas já começam a jogar bola, os primeiros times começam a formar, né? Então, aquele grupo de amigos chega lá no jornalista, olha aqui, ó, nós vamos fazer um treino de futebol, veja bem, né? Nós estamos começando o futebol aqui na cidade e tal. Então, é a força, né, da mídia impressa traduzindo o futebol. E no Brasil, evidentemente, a partir dos anos 30, no Rio de Janeiro e em São Paulo, vários jornais especializados em esportes passam a surgir, revistas esportivas da mais alta importância, né? Vão durando até chegar aos anos 60, quando elas começam, as revistas no caso, né? Começam a perder força. E daí depois, em 70, vai surgir a revista Placar, que existe até hoje, né? No Paraná, o rádio começou a acompanhar o futebol nos anos 30. A primeira partida transmitida já era um clássico. Atlético e Coritiba empataram em 1-1 no dia 2 de setembro de 1934. Cerca de 6 mil pessoas acompanharam a transmissão pela Rádio Clube Paranaense, a primeira rádio fundada no estado. Esta experiência serviu para abrir portas para a rádio no futebol. A televisão viria na década de 50 e, com o passar dos anos, também teve um papel importante na construção do futebol como conhecemos hoje. Vicente, ex-jogador do Coritiba, acaba de ser vendido. Por quê, Vicente? Bem, eu acho que, como eu havia entrado naquela lista de dispensados, a presidência do clube e o departamento de futebol resolveu vender o meu passe a qualquer equipe, pois à venda. E houve um interessado, o Grêmio de Porto Alegre, embora os novos treinadores, treinador técnico e treinador tático, houvessem manifestado interesse na minha permanência aqui no Coritiba. Mas, por um lado também, eu havia, antes deles me pedirem de entrarmos num acordo, eu havia solicitado a minha saída do clube, porque acreditava, como eu acredito, que aqui no plantel eu tinha e tenho um ambiente, mas na parte diretiva do clube, esse ambiente já não estava bom para mim. Então, eu achei melhor pedir para me vender. Realmente fui atendido nesse ponto e na manhã de hoje concretizamos tudo com o diretor do Grêmio, o senhor Nelson Almeida, e felizmente eu achei um denominador comum da melhor maneira possível, sem briga, sem nada. Até então, o futebol era traduzido apenas nas páginas dos jornais. Aí, a partir dos anos 20 e 30, começa o rádio com muita força. Esta é a foto, então, da primeira transmissão esportiva da PRB2, a Rádio Clube Paranaense, que hoje é só RB2, tiraram o P, né? E a partir dos anos 50, já em São Paulo e também no Rio de Janeiro, vai existir a televisão. O futebol como um fenômeno nacional é uma coisa muito polêmica. Porque até os anos 70, a gente falava muito do esporte brasileiro, mas o forte do futebol no Brasil, até os anos 70, eram os jogos locais. Era o Campeonato Paranaense. Há dois fenômenos, né? O papel da televisão e dos interesses políticos em criar o Campeonato Nacional. Então, é quando os clubes começam a circular nacionalmente, a criação, primeiramente, dos campeonatos nacionais, até chegar no formato atual do Brasileirão, né? Várias tentativas de formar um campeonato nacional, mas a partir então do final dos anos 70 é que se estrutura, né, esse chamado campeonato. Aí sim é que há uma configuração de futebol brasileiro, ou seja, que os clubes começam a disputar entre si. Desde os anos 60, a televisão tem participação decisiva. Nos anos 60 havia os grandes debates, começaram com a grande resenha Facite, foram seguindo, cada um com o seu formato, Viva o Futebol, programas do Canal 4, do Canal 12, do Canal 6, até chegarmos aos programas que tem hoje, e transmissões. Até os anos 80, essa é uma história engraçada, até os anos 80, as emissoras de televisão não tinham que pagar os direitos de transmissão sobre os jogos. Então, cada uma transmitia que bem lhe conviesse. Lógico, com apenas uma situação, que não era poder transmitir jogos aqui em Curitiba. Então, as emissoras viajavam ao Brasil para transmitir jogos, às vezes ao vivo, às vezes em videotape. Então, a gente tem essa história muito ligada.
Acompanhar e descrever a devoção das torcidas, às vezes, também pode ser um trabalho bastante difícil. Às vezes, a paixão do torcedor pelo futebol, ela às vezes cega. Então, se você, por exemplo, critica um jogador, não, você criticou o jogador porque você tem tal coisa, tal interesse, torce para tal time. Laranja é laranja, maçã é maçã e pronto. Não quero falar da laranja pensando em acabar com a maçã, ou vice-versa. E isso às vezes o torcedor não entende. A presença das mídias e a internacionalização do futebol criaram alguns fenômenos curiosos. A seleção brasileira, por exemplo, perdeu a identificação que possuía com os torcedores de décadas anteriores. Nós não somos mais capazes hoje de saber a escalação da selecionado brasileiro. Pegamos os anos fortes, entre os anos 50 e os anos 80, qualquer torcedor comum era capaz de escalar a seleção brasileira. Hoje não sabemos quem é a seleção. Quer dizer, muitos dos atletas que começam a jogar na seleção nunca jogaram em clube brasileiro. Então isso não cria um vínculo forte entre o torcedor e a seleção brasileira. Ela começa a se construir, começa a se fazer, à medida que vai se formando os atletas, enfim, próximo do campeonato, da Copa do Mundo, ou de um evento, mas não existe mais aquele fator assim, permanente, digamos assim, de envolvimento com a seleção brasileira. Torcer para clubes não brasileiros, né? Ou aqui em Curitiba começa a torcer para o Flamengo, para o Corinthians. O que é que possibilitou isso? É a televisão, é a mídia, né? que permite o acesso. Hoje é mais fácil acompanhar os jogos do Barcelona do que do Paraná Clube. Né? Quer dizer, eu assisto mais os jogos do Real Madrid do que algum clube do interior do Paraná, por exemplo. O futebol é um esporte único, um acontecimento que parece tão simples e cotidiano, presente no dia a dia de tanta gente. Mas ao mesmo tempo, em que outro lugar dá para ver tanta complexidade e cumplicidade, paixão, fúria, alegria, comoção que convivem lado a lado? Não se pode dar uma explicação, uma razão para tanto sentimento. O Brasil é a pátria de chuteiras, dizem alguns. Até que ponto isso é verdade? Dizer é difícil, mas ninguém pode negar que por aqui o futebol se sente em casa. Sim, o futebol é muito forte na cultura brasileira, na cultura política, na cultura popular. O futebol é muito forte.